1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel 17, o verso é o 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bom, conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eu acabei de ler 1 Samuel, capítulo 17, eu li o verso de número 28, que vai falar sobre aquele episódio quando Golias ele vai insultar o povo de Israel. Golias está insultando o povo pela manhã, pela tarde, está pedindo um homem que lute contra ele, está afrontando o povo, está chamando o cara para guerra, não tem um homem dentro do arraial que é capaz de enfrentar Golias. O povo está com medo do tamanho de Golias, do seu histórico, era um gigante, a capacidade dele de lutar e de vencer era muito grande, então todos os soldados estavam com medo, ok? Até o momento que Davi apareceu na história. Davi está aparecendo aqui porque o pai dele, Jessé, tinha mandado ele ir para o campo levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, né? Os irmãos estavam ali se preparando para lutar contra os filisteus. Quando Davi chega, ele percebe que o Golias estava afrontando o povo, chamando o povo para guerra, chamando um soldado para lutar contra ele. E quem vencesse aquela batalha, a nação que perdesse se tornaria escrava daquela nação que ganhasse. Então Golias estava representando os filisteus e futuramente o Davi estava representando Israel. Se Davi perdesse, Israel ficaria debaixo do jugo dos filisteus. Como Davi ganhou, os filisteus fugiram e foram envergonhados diante daquela situação. Você vai perceber que quando Davi chega no campo, já há uma conversa entre o arraial dizendo da afronta desse cara que estava fazendo todo mundo, chamando um homem para luta e ninguém tinha coragem e tal. E Davi falou: quem é esse incircunciso que está afrontando um exército de Deus vivo? Não, eu vou lá enfrentar ele. Aí entra o versículo que nós lemos. Esse cara aqui é irmão de Davi. E ouvindo Eliabe está ouvindo o quê? Está ouvindo que Davi disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Davi estava dizendo que iria lutar contra Golias, que iria enfrentar o gigante. E o burburinho já estava no arraial. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, que aqueles homens... E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar que aqueles homens E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Perceba, em vez de Eliabe incentivar Davi, Eliabe joga um banho de água fria no coração de Davi. E diz: o que você está fazendo aqui? Por que não está cuidando das ovelhas? Por que você não está no campo? Bem sei por que você veio. Você veio para cá para ver a peleja, você veio para cá para ver a guerra, para ver a luta, para ver a batalha, né? Eliabe vai vir e vai lançar uma palavra desmotivando Davi para que Davi não lutasse. Na verdade, ele tenta desmotivar Davi. Só que Davi não vai dar ouvida para Eliabe. Ele está convicto, com certeza, que vai querer lutar contra o gigante. E só esse versículo aqui, ele traz para nós alguns ensinamentos, algumas lições. Dentre tantos, tem algumas que a gente poderia destacar. Primeiro, ninguém está fazendo nada. Ninguém quer lutar contra Golias. Está todo mundo com medo. Aí Davi resolve assumir a responsabilidade. E quando ele decide fazer, a primeira coisa que Eliabe vai fazer é desmotivar seu próprio irmão. Como é triste saber que existe isso em nosso meio. Ninguém faz nada. Ninguém pega a mão para fazer. Tá todo mundo com medo de resolver o problema.
Mas é só um Davi se levantar para querer resolver que começa a se levantar os irmãos para tentar atacar o cara e desmotivar a ponto de dizer que ele não deveria estar ali. Em vez de Eliabe incentivar Davi, dizer: Davi, luta mesmo, vai, meu irmão, vai para a guerra, Deus é contigo, até porque Davi não está lutando por ele. Davi vai lutar pelo povo. Davi vai lutar porque entendeu que ele estava afrontando o Deus de Israel. Ou seja, estava no mesmo lado de Eliabe. Por que estando do mesmo lado, em vez de lançar uma palavra de incentivo, ele lança uma palavra desmotivadora? Uma palavra de desmotivação, uma palavra, sabe, destrutiva. Não agrega, não acrescenta, não, sabe? Isso me faz pensar. Ninguém está fazendo nada, ninguém quer lutar, todo mundo está com medo, mas é só um decidir fazer. Você sabe que é muito parecido assim com a vida. Você vai perceber que tem um monte de coisa parada, mas quando você decide fazer, logo se levantam os Eliabes para tentar te atacar. Você está dentro de uma igreja, ninguém faz nada. Quando você decide fazer, logo se levantam os Eliabes para querer te apontar. Você começa a querer fazer, edificar um muro, levantar os muros de Jerusalém, já aparece logo Sambalate, Tobias para tentar te atacar. É só querer fazer alguma coisa. É só querer aparecer. É só querer tomar uma atitude que aparece um Eliabe com a intenção de te desmotivar. Só que eu não posso ser influenciado pelas palavras negativas que eu estou ouvindo de Eliabe. Porque o meu propósito de lutar contra Golias é maior do que as palavras de derrota que eu tenho ouvido, inclusive de gente que é meu irmão. Porque quem era Eliabe de Davi? Irmão. E a gente não espera que irmão vai desmotivar a gente. A gente não espera ser traído por irmão. A gente não espera se decepcionar com o irmão. A gente não espera se frustrar com o irmão. A gente não espera passar por sofrimento, por dores através de irmão. Só que aí você vai perceber que a maioria das vezes que você vai se decepcionar são com pessoas que andavam com você, que eram da sua família, que estavam perto de você, e essas pessoas te machucaram e te feriram. Só que você não tem que carregar no teu coração o sentimento contrário que Eliabe colocou. Você precisa estar firme nos seus propósitos. Olha o que Eliabe vai fazer. Ele vai tentar desmotivar Davi, dizendo: bem conheça a tua intenção. Você veio para cá para ver a peleja. Por que você não volta para o campo para cuidar das ovelhas? Sabe? Em vez de abrir a boca para ajudar, está abrindo a boca para atrapalhar. E a gente precisa aprender com essa lição aqui. Não abra a sua boca se aquilo que você for falar não for tão bom, não for edificar. Tem gente que está emprestando a língua para o diabo e está usando as palavras para ferir, para derrubar, para colocar as pessoas no chão. Talvez o silêncio nesse momento era melhor do que falar as coisas que Eliabe falou. Só abra sua boca para falar quando as suas palavras forem melhores que o seu silêncio. Porque se o seu silêncio for melhor, fica quietinho. Fala nada não. Você teve a tua oportunidade às vezes de fazer e não fez. Por que quer falar quem está fazendo? Por que quer tacar pedra em quem está fazendo? Por que quer tentar criticar quem está fazendo? Fala não. A gente precisa aprender a se calar diante de situações como essa. Eliabe ganhava muito mais calado do que falando o que falou do irmão. Simplesmente veio com a intenção de jogar um banho de água fria. Agora imagina, se Davi não tivesse preparado, se Davi não tivesse convicto do que ia fazer, o quanto essa palavra iria surtir efeito de maneira negativa no coração dele. Não conte coisas que não valem a pena, não lance palavras que não valem a pena, não pronuncie expressões que não valem a pena. Às vezes é melhor ficar calado, é melhor ficar em silêncio do que ficar usando a tua língua para diabo, para atacar os outros, para falar mal dos outros, para criticar os outros, para fazer fofoca, para disseminar o ódio. Sabe? Às vezes o silêncio é melhor. Então, só fale se você perceber que as suas palavras vão edificar alguém.
Porque uma vez que você usa a palavra, ela nunca mais vai voltar. Você pode até depois pedir perdão pelo que você falou, mas depois que você disse, ela nunca mais vai voltar aquela palavra. Elas ficam gravadas. E palavras selam decretos. Então eu preciso aprender a posicionar a minha vida em palavras. Será que é o momento de falar ou será que é o momento de se calar? Se não fosse para ajudar Davi, era melhor Eliabe ter ficado quieto. Mas Eliabe não fica quieto. Ele fala para o irmão com a intenção de desencorajar Davi para que Davi voltasse para casa. Só que Davi estava tão firme nos princípios, ele estava tão firme no desejo de lutar contra Golias, no que Golias estava fazendo, na afronta que ele estava fazendo contra o Deus de Israel, que Davi falou: vou lutar com esse cara, vou vencer e vou ganhar a recompensa do rei. Por quê? Porque eu não vou desistir por causa de uma palavra do meu irmão. Eu não vou mudar por causa da palavra de Eliabe. Olha o que o texto diz. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Poxa, não faz nada, ainda está irado com o irmão. Está irado com o irmão, não ajuda, não estende a mão, ainda está irado e querendo impedir o irmão de lutar com o gigante. Tem gente assim, que não ajuda, mas não atrapalha, não ajuda, mas atrapalha. Tem gente que não agrega, mas adora impedir os outros. Tem gente que não edifica, mas adora prejudicar. Tem prazer de fazer as pessoas se sentirem para baixo. Sabe? Não seja esse tipo de pessoa. Seja pessoas que possam edificar outras pessoas, que possam ajudar outras pessoas, que possam semear coisas boas, que possa, sabe, a sua vida ser um refrigério para ela, ser alívio para a vida dela, que a sua vida seja um instrumento de paz para alguém que está doente, para alguém que está ferido. E não ser como esse cara aqui, um desmotivador. Você recebe essa palavra? Deus falou contigo? Então coloca aí no comentário, escreve aí nessa palavra: eu só vou abrir a minha boca quando as minhas palavras forem melhores que o meu silêncio. Essa é forte, hein? Escreve aí, tem coragem de escrever isso? Então escreve aí: eu vou posicionar minhas palavras de maneira certa, né? Eu vou colocar as palavras de maneira certa, eu vou aprender a usar as palavras. Em alguns momentos eu vou preferir o silêncio, não sei, alguma coisa que você entendeu. Eu não vou ouvir Eliabe, eu não vou dar ouvidos para a voz de Eliabe, eu não vou dar ouvido às palavras negativas, eu não vou dar ouvido às palavras de destruição, eu vou ficar firme no meu propósito. Não sei, coloca alguma coisa aí no comentário que você entendeu, reproduza essa palavra para que consolide a informação que você ouviu nesse vídeo, tá bom?